um ponto profundamente conectado com esse de que eu falei antes é a questão do político e do administrativo. Hoje em dia nós estamos muito confusos ainda como sociedade a respeito dessa diferenciação entre o que é administrativo e o que é político. Lembrem-se, vocês se lembram provavelmente de Fukuyama. Se nós estivéssemos no mundo que Fukuyama descreve no seu livro, dizendo que a sociedade chegou à perfeição. Imagine uma sociedade que chegasse à perfeição, uma sociedade que, portanto, não teria mais mudanças, bastaria administrar aquilo que a gente está fazendo. O que é administrar? Administrar é organizar o trabalho para que haja recursos, para que haja clareza nos objetivos, enfim, para que a entidade, e eu estou usando a palavra entidade para me referir ao mesmo tempo a governos, a escolas, a hospitais, a empresas de comércio, de agricultura, de indústria, enfim. Estou usando o termo entidade para pensar nisso. O que uma entidade faria? Apenas administraria para continuar fazendo exatamente o que ela vem fazendo, tirando os lucros, se for o caso, ou construindo alguma coisa nova, embora a novidade não devesse mais existir, mas em que a transformação daquela sociedade não ocorresse mais, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista não material. Bastava administrar. Administrar significa administrar os recursos, administrar as pessoas que estão trabalhando e seguir nesse ritmo de produção. Ora, nós sabemos, e Fukuyama mesmo reviu depois o seu pensamento, nós sabemos que a nossa sociedade estará sempre em transformação. Nós, os seres humanos, somos seres inacabados, e como seres inacabados estamos sempre buscando aquela possibilidade de realização maior, de realização plena. As entidades participam disso porque elas são humanas como seres individualmente. Então nós temos que ter o pensamento de, ao mesmo tempo que administramos, construamos o que é o planejamento político desta mesma entidade. A questão é muito mais complicada do que a questão do curto e longo prazo, porque a questão do curto e longo prazo é técnica. Ao passo que essa de que eu estou falando agora é muito mais ideológica do que técnica. Então vocês vejam, administrar significa manter a entidade para o bem dela própria. Ver a questão de um ponto de vista político é ver o que essa entidade produz além de se manter a ela mesma e evoluir ela mesma. Imaginem um fabricante de agrotóxico. Se ele pensa apenas administrativamente, ele vai produzir cada vez mais agrotóxico, não se importando com o resto. Se ele pensa a questão politicamente, ele vai se preocupar a todo momento qual é a importância desse agrotóxico na defesa ou na contaminação dos mananciais, etc, 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 etc. Pensemos um governo. Se o governo se preocupa só administrativamente, ele vai pensar, por exemplo, penso na educação, vai pensar em botar todos na escola, vai pensar em ter prédios e tal e coisa, mas não vai pensar
em que tipo de educação se está dando, que ser humano e que sociedade. Esse é o aspecto político da questão. De novo, repito, e sendo o mais breve que eu posso ser, olhem a entidade na qual vocês trabalham. Que preocupação técnica. E para os educadores que têm nesse momento um novo momento histórico na nossa educação, que é um plano nacional de educação sobre o qual quase todos tivemos ocasião de nos pronunciar, ou pelo menos todos tivemos ocasião de saber, e agora, necessariamente, com o trabalho dos municípios, todos os brasileiros vão, de alguma maneira, saber que estão sendo construídos planos decenais de educação também nos municípios. Como esses planos pensam a questão do tipo de educação, mas não simplesmente com sonhos, queremos uma escola que seja ligada à realidade, queremos uma escola democrática, mas com orientações claras e até chegando no operacional, porque não adianta nada pensar grandes ideias se não chegarmos no operacional. Então essa ligação do político com o administrativo é imprescindível hoje em dia, porque entra um novo valor no fazer planejamento nos dias de hoje, sobre o qual nós vamos falar bastante, que é a questão da participação de todos, ou de quem puder, dentro dos processos de planificação. Então, na verdade, nós estamos num outro momento, então temos que pensar o planejamento não mais como foi pensado lá na década de 60, mas como deve ser pensado no século XXI.